no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem assunto que mexe com a vida de milhares de cearenses. Está na pauta de votação desta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha salarial para empresas de 17 setores da economia. Quem chega com essas informações é o repórter Sátrio Salles. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota nesta terça-feira o projeto de lei que institui regras para a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país e para os municípios. O projeto de lei sobre a desoneração saiu do Senado, foi aprovado pela Câmara Federal, mas retornou à apreciação dos senadores porque sofreu mudanças pelos deputados. O benefício, pelas normas atuais, tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023. O texto substitui a contribuição previdenciária patronal de empresas de 20% para alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, o que reduz os custos das contratações. A medida é considerada um estímulo para a abertura de novos postos de trabalho. São beneficiadas com a desoneração da folha salarial empresas dos setores têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, fábrica de veículos, tecnologia e transportes, onde são gerados 9 milhões de empregos formais. A desoneração da folha salarial para as empresas privadas é um consenso entre os parlamentares, mas um ponto que gera polêmica: a redução da alíquota previdenciária para os municípios. A proposta, se aprovada, pode provocar um impacto negativo de 8 bilhões de reais para o ano nos cofres do INSS. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. As lideranças empresariais estão de olho nesse projeto, nessa pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto originalmente foi aprovado pelo Senado, encaminhado à Câmara Federal, sofreu alterações, principalmente nesse trecho que diz respeito à desoneração da folha salarial para os municípios. Inicialmente, jornalista Beto Almeida, por uma emenda aprovada no Senado, esse benefício para os municípios iria reduzir a alíquota de contribuição do INSS, no caso a alíquota patronal recolhida pelas prefeituras, de 20% para 8%. Mas na Câmara Federal houve mudança, incluindo aí todos os municípios como beneficiários dessa desoneração da folha salarial. É uma medida que faz parte das pressões dos gestores municipais, que alegam que nos últimos anos houve queda na arrecadação tributária e a contribuição previdenciária tem sido cada vez mais sufocante para os municípios. Mas não é ponto de convergência essa intenção dos prefeitos de quererem essa desoneração da folha salarial. É consenso, sim, entre deputados federais e senadores, a prorrogação da desoneração, ou seja, da redução da alíquota de contribuição previdenciária, porque as lideranças empresariais consideram que com esse estímulo podem ser mantidos empregos e geradas novas oportunidades de contratação de mão de obra com carteira assinada. Mas os prefeitos, Beto Almeida, estão de olho nessa pauta, embora, por outro lado, gere preocupação ao governo federal diante desses números que o Sátiro Salles apresentou. A estimativa é que, se aprovada a desoneração da folha salarial para os municípios, o INSS fica a cada ano com menos 8 bilhões de reais no caixa. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente aí também para os nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, os municípios estão aí na expectativa, como você disse, aguardando isso como um verdadeiro trunfo em relação à melhoria de suas contas.
As empresas, por sua vez, também têm essa expectativa, porque esta decisão, esse projeto, ele tem final agora até dezembro, então, ou seja, tem que ser realmente aprovado pela CAI e depois ir ao plenário, mas isso para o governo federal, Luzenor, na realidade, tem um impacto fiscal violento. Você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar com tudo isso, com essa questão das empresas que têm as alíquotas menores de contribuição para a Previdência e agora os municípios? 18 bilhões e 400 milhões de reais que vão deixar de entrar nas contas públicas, nos cofres da União. Eu falei aqui no início, Beto, só para o 8 bilhões de reais. Só para os municípios. Na realidade, eu estou colocando aqui no geral, porque você tem que somar aqui para a União o impacto geral que isso tem. Então a gente vê como uma coisa boa, e isso é bom, por um lado, pelas empresas, mas para a pressão feita pelos municipalistas, e isso, no impacto geral das contas para o governo, é algo, Luzenor, que é muito ruim. O que é que você fala de impacto geral? O impacto geral, Luzenor, aí é o seguinte, é a redução nas alíquotas que são cobradas ou que passarão a manter essa validade para as empresas, os 17 setores, principalmente o setor calçadistas, por exemplo, o setor de telecomunicações e outros setores mais, porque essa medida está em vigor desde 2011, desde o governo de Dilma Rousseff, então vem sempre sendo prorrogado, e aí vai até agora com essa aprovação até 2027. Isso significa dizer o quê, Luzenor? Olha, os setores desonerados, eles pagam alíquota, vão passar a pagar alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, Luzenor, em vez de 20% sobre a folha de salários para a Previdência Social. Ou seja, as empresas, elas de fato vão sair ganhando nessa contabilidade. Quem perde é a Previdência, quem perde é o governo. Aí esse é um impacto, junta com um impacto que não estava previsto inicialmente, que aí foi exatamente a pressão das prefeituras para que elas também tivessem suas contribuições previdenciárias, de certo modo, reduzidas. Então, junta essa questão das empresas com o dos municípios, porque o dos municípios, vamos combinar, agora, isso é um verdadeiro jabuti. Não tem justificativa para as prefeituras conseguirem isso. Foram criadas 5 alíquotas, Luzenor, dependendo do produto interno bruto do município. Vai variar de 8%. Ora, para quem pagava 20%, você cai para 8%, 10,5%, 13,5%, 15,5%, já é alguma coisa. Quanto menor o PIB do município, menor é a alíquota que ele vai pagar. Então, os municípios, na realidade, saem lucrando nisso. Repito, quem sai perdendo é a Previdência. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista... Uma observação, jornalista Beto Almeida, porque quando você fala em impacto global, que você diz que as empresas estão deixando de arrecadar, realmente o governo estabeleceu essa regra da desoneração salarial como uma medida para estimular a contratação de mão de obra ou manter a mão de obra. Você faz a análise apenas num viés, falando sobre o benefício para as empresas, com um suposto buraco nas contas da Previdência Social, mas esquece de falar sobre o impacto, que é um aspecto positivo do ponto de vista econômico e social, que é manter essa mão de obra empregada e, ao mesmo tempo, contribuindo para a Previdência Social. Os números apontam que desses 9 milhões de empregos gerados pelas empresas beneficiadas nos 17 setores da economia, contemplados com a desoneração da folha salarial, nós temos aí pelo menos 20% de mão de obra contratada após esse estímulo dado pela desoneração, pelo projeto que cria a desoneração da folha salarial. Ou seja, é importante olhar também para esse lado, Beto Almeida, porque nós temos trabalhadores contribuindo para a Previdência Social, gerando receitas na economia e gerando e movimentando a economia, porque quando alguém está recebendo salário, isso significa dizer que as compras estão sendo feitas, que as despesas de casa estão sendo mantidas, colocadas em dia, não em função em si da crise econômica, mas é importante também olhar para esse outro lado. Para esse outro lado. A renúncia fiscal, a renúncia do INSS para os municípios, aí não dá.
aí não é o caminho para equilíbrio de contas nas cidades brasileiras. Não é os municípios, é o que eu digo, isso aí é um jabuti, que foi incluído. Jabuti é uma expressão que se usa muito para explicar como determinadas coisas entram em projetos, em matérias que são votadas nas casas legislativas, sem ter uma relação direta com o que está sendo proposto. A questão das empresas é de fato, elas apresentam como contrapartida de benefício a geração de mais empregos, porque já que o custo delas reduz, elas tendem a aumentar a contratação. É uma expectativa que está sendo gerada. Isso é verdade. Embora essa conta no final não vá bater, ele não vai cobrir. Mas não é expectativa, jornalista Beto Almeida, porque já virou perspectiva, uma vez que quando iniciado esse projeto, aprovado esse projeto de desoneração, ao longo desse período de vigência dessa legislação, nós tivemos muitas contratações estimuladas pelas novas regras de repasse de recursos de transferência e de contribuição previdenciária. Luciano? Pois não, Beto? A minha preocupação é a seguinte, é que nós estamos hoje só trabalhando no agora, no daqui a um mês, no daqui a um ano. Previdência social é uma coisa de planejamento. Eu estava vendo uma entrevista do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. E sabe o que ele disse, Luciano? Ele disse que no máximo, dentro de 10 anos, tudo que foi aprovado de reforma da Previdência, que dificultou a aposentadoria, que reduziu as aposentadorias da Previdência Social do INSS, vão ter que ser revistas. Porque a Previdência, tudo que foi feito, resolveu ali, mas não cobriu o buraco da Previdência Social, que vai ter que sim arrochar ainda mais e que essa questão da aposentadoria vai ter que ser tratada no máximo, ele falou, no máximo em 10 anos. Como é que nós estamos com esse déficit previdenciário, com essa dificuldade da Previdência em pagar suas contas? E ele argumenta que nós temos cada vez mais uma população envelhecendo, portanto nós temos uma geração hoje que está a caminho da aposentadoria, para usar o nome aqui do seu programa de sábado, e aí como é que a gente faz isso? Se a gente não tem uma previdência financeiramente forte, a gente está cada vez mais dando espaço para reduzir a contribuição previdenciária. Aí tá aí o município querendo espetar um pouquinho nas costas da Previdência, a incompetência muitas vezes dos gestores, tá aí as empresas querendo espetar também a parte delas, porque diz que vão gerar mais emprego. Eu quero saber o seguinte, daqui a pouco, quando esse povo for se aposentar, cadê o dinheiro? Mas eu disse assim, Beto Almeida, não é que gere a expectativa esse projeto de lei aprovado pelo Senado, mas sim já se transformou em perspectiva, porque lá atrás, e os números são do Ministério do Emprego, do Trabalho e Emprego, que mostram, todas as pesquisas mostram que ao longo da vigência do projeto de lei que trata sobre a desoneração da alíquota do INSS, as empresas contrataram mais mão de obra. E esse estímulo tem que sim existir como incentivo para a geração de empregos. Agora vai todo mundo trabalhar até os 80 anos daqui a pouco. Pois é, Beto Almeida. Vai morrer sem se aposentar. Pois vamos ver, Beto Almeida, porque você talvez esteja comigo aqui aos 80 anos de idade, correndo, saltitante, subindo e descendo escadas, né? Quando você fala sobre essa entrevista do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, você se esquece e você tem a memória encurtada nesse caso, porque durante o debate sobre a Previdência Social, já se falava naquele momento que em uma década, as regras que estavam sendo aprovadas naquele momento poderiam ser revistas, reavaliadas por um simples motivo, você acabou de dar razão, então, ao meu discurso, ao discurso do ministro. Mas é porque você deturpa o conteúdo, Beto Almeida. Você poderia dizer que as regras serão alteradas porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Isso significa dizer, Beto Almeida, que quanto mais tempo você vive aqui, mais tempo você vai precisar da Previdência Social. E mais, aí o que a gente deveria fazer? Mais a gente deveria reforçar a Previdência. Aí nós estamos fazendo o contrário. Sem dúvida, Beto. Tanto é que nesse debate tem também a questão da contribuição de microempreendedores individuais. Tem nesse bojo a contribuição de trabalhadores que atuam no setor de aplicativos como motoristas e entregadores. O governo vai ter que complementá-los, porque o MEI é para realmente ser aposentado com um salário mínimo, mas ele contribui com o básico do básico para a Previdência. É para simplesmente dizer o seguinte, que uma faixa da população hoje que é autônomo, ele vai chegar na condição de 65 anos de idade de poder se aposentar, mas a Previdência vai ter que complementar
essa contribuição aí. Pois é, porque também muita gente opta pelo MEI por conta da contribuição menor. E é essa outra preocupação no âmbito da Previdência Social. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre uma novela dos bastidores políticos, mais um capítulo da crise no PDT, o vai e vem de decisões e reviravolta no comando do partido. Para tudo ficar, pelo menos por enquanto, como está, Luciano. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.